Valeu a pena ter sido paciente durante a apatia do mercado. Valeu a pena ter comprado na baixa e agora está surfando essa alta. Valeu a pena esperar durante um longo período para que a gente pudesse ver o nosso dinheiro sendo multiplicado. Mas lembre-se, para que isso realmente vale a pena no final, para que a conta feche, você precisa colocar o seu lucro no bolso. Você precisa saber os momentos de fazer realizações, os momentos de entrar em proteção. Você precisa entender que nós estamos em uma zona de alto risco, ou seja, dentro dessa zona são as regiões que a gente vende, que a gente distribui e a gente garante aquilo que a gente lucrou na última pernada. Aqui onde nós estamos não é região de compra, mas sim região de venda. Hoje eu vou te mostrar na análise o que os maiores players eles estão fazendo, como que eles estão tomando suas decisões em relação ao Bitcoin, para que você possa tomar decisões junto com os maiores players. A gente vai olhar para dados on-chain e eu também vou comentar sobre altcoins, sobre a altcoin season, beleza? A gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Vitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar logo de cara vendo as realizações de lucro, o que os maiores players eles estão fazendo, a gente consegue ver claramente dentro desse gráfico aqui que há grandes realizações de lucro dentro das regiões de topo. Na verdade, as grandes realizações de lucro são quem constitui as regiões de topo, tá? Obviamente que com o passar do tempo, conforme o preço do ativo ele se torna mais alto, a realização ela acaba sendo mais expressiva em termos monetários. Se a gente olhar ali para dezembro, a gente vai ver dezembro de 2020, de 2018, 2017, a gente via exatamente uma realização de lucro que ela era menor do que as realizações que nós estamos tendo nesse momento, porque com o passar do tempo, a realização ela vai aumentando. Mas saiba que sempre essas grandes realizações elas marcam regiões de topo. 2017, 2020, 2021, 2024, ali no finalzinho de 2024 também, início de 2025. E novamente a gente está tendo grandes realizações de lucro, tá? Entenda que se você não está realizando, tem pessoas que estão realizando por você. Essas grandes realizações de lucro aqui façam com que a gente entre em regiões de alto risco, não regiões de baixo risco. Aqui em cima a gente deve vender e não comprar. Aqui a gente deve distribuir e a gente deve garantir o nosso dinheiro, tá? Se a gente olhar ali para os long-term holders, que são os investidores de longo prazo do Bitcoin, a gente está iniciando mais um ciclo de distribuição desses players. A gente sabe que esses players eles começam a fazer sua distribuição não é lá no preço mais caro, lembre-se, dentro de investimentos você não precisa ficar nem com o rabo e nem com a cabeça do peixe, você só precisa ficar com a parte mais saborosa. E long term holder é um player que tem esse comportamento, ele tem um comportamento não de comprar na mínima e nem de vender na máxima, mas ele tem um comportamento de comprar num bom preço e também vender num bom preço. Se a gente analisa o long term holder, a gente sabe que em 2024 eles iniciaram distribuições ali em março, em fevereiro também. Depois a gente olha para setembro, houve distribuição desses caras. Agora a gente está tendo mais uma distribuição acontecendo, tá? No ciclo passado a gente também teve distribuição desses players e saiba que uma fase de distribuição, ela é uma fase longa, depende de quanto capital você tem. Quando a gente fala de long term holder, nós estamos falando de 14 milhões de bitcoins na mão desses players. Ou seja, se a gente tem 19 milhões e pouco bitcoins em circulação, significa que a maior parte está na mão do long term holder, do investidor de longo prazo. Esse investidor ele tem um poder de compra e de venda muito maior do que qualquer outro player. Eu sei que nesse momento que Bitcoin bate uma nova máxima histórica, MicroStrategy, BlackRock, parece que esses caras estão dominando o mercado e parece que agora esses caras vão fazer que a gente nunca mais tenha retrações dentro do Bitcoin. Eu sei, sabe por quê? Desde 2018, quando a gente está em alta, que é desde o período que eu estou no mercado cripto, a gente sempre tem essas narrativas de alta infinita, de que agora o ciclo é diferente, ciclo super estendido. Quem não lembra disso daqui no ciclo passado do Plan B, falando de altas, enfim.
Essas narrativas, elas sempre vão acontecer. Mas entenda que o long term holder é quem dita as movimentações do mercado. E nesse momento, quando a gente vê long term holder iniciando novas fases de distribuição, a gente sabe que são momentos para a gente distribuir também. Não é à toa que a gente está vendo nos últimos dias 10 bilhões de dólares sendo realizados em lucro, tá? Quando esses players entram em distribuição, eu também entro em distribuição. Bom, obviamente a gente bateu um sentimento de euforia aí recentemente, né? Oba-oba, festinha, todo mundo acreditando que a alta é infinita. Muito bom, a gente precisa desse tipo de sentimento para que o mercado suba e entregue liquidez o suficiente para que a gente possa distribuir. Saiba que as fases eufóricas são fases que sim, o mercado ele sobe de uma maneira bem expressiva, são as fases onde o mercado ele está de maneira irracional, mas tudo isso está sendo feito por conta dos players novatos, aqueles players que não se planejaram na apatia, aqueles players que não conheciam cripto há 30 dias atrás, aqueles players que estão acreditando que agora é o momento que eles têm a chance de pegar a última pernada do mercado, a grande oportunidade, porque depois dessa pernada não vai ter mais 0,1 Bitcoin para todo mundo. É aqui que aqueles players novatos acreditam nessas narrativas, quando a gente entra nos movimentos eufóricos. E saiba que aqui é onde a gente tem muita liquidez para que a gente distribua dentro de uma zona de preço para que o mercado ele não caia de maneira drástica, afinal de contas ele conseguiu absorver 10 bilhões de dólares sendo realizados em lucro. Aqui são excelentes regiões para a gente poder distribuir, beleza? Bom, obviamente que se a gente ficar dentro de um sentimento de greed, é um período muito bom, tá? É um período onde a gente deve olhar sim para o mercado, caso a gente tenha pullback e volte para dentro de uma fase de greed ali, sem voltar para regiões de sentimentos bem negativos, é super importante que a gente faça reentradas no mercado. E a gente já vai comentar sobre isso na nossa análise de hoje. Bom, quando a gente olha para o S&P 500, eu quero que você observe aqui, antes da gente falar de price action de cripto, que a gente vivenciou uma fase de alta dentro do S&P 500. O que foi essa fase de alta? A gente via alta, pullback, alta, pullback, alta, pullback, alta, e a gente está lateralizando. Depois de um longo período de altas e pullbacks, a gente está vendo enfraquecimento da tendência. Essa lateralização aqui é excelentes momentos para grandes players distribuírem. Tudo que acontecer dentro dessa zona aqui do S&P 500 são as zonas de distribuição, pode ser considerada as zonas de no trade zone também, tá? Se a gente vê o mercado rompendo para cima e devolvendo em seguida, isso é uma confirmação de que a gente teve uma distribuição acontecendo. Se esse movimento acontecer aqui, a gente pode ver uma distribuição de Wyckoff e a gente pode ver uma retração mais intensa no S&P 500, tá? Essas retrações mais intensas, obviamente, ela pode puxar o mercado cripto também. Por que eu estou trazendo S&P 500? Só para que você fique ligado em qual que é o sentimento do investidor aqui nos Estados Unidos, beleza? Bom, se a gente olhar para o Bitcoin, a gente bateu uma região de topo, a gente já pode considerar que os 123 mil dólares aqui foi uma região de topo, tá? Se a gente olhar para a data de ontem, a gente teve um candle de engolfo de baixa. Esse engolfo de baixa, ele veio exatamente com alto volume dentro de uma região de sobrecompra. Aqui a gente pode considerar que o Bitcoin ele bateu um topo no gráfico diário. Ele pode vir fazer um topo mais alto que esse topo e constituir uma divergência dentro do RSI. Isso não vai mudar que a gente bateu uma região de topo, tá? Essa região de topo, ela vai ser marcada como no trade zone dentro das nossas decisões. Ou seja, se a gente cai para um time frame mais curto ali, a gente sabe que tudo que acontecer dentro dessa região aqui é no trade zone. Tudo que acontecer dentro dessa fase vai ser distribuição. Entenda que o Bitcoin ele pode se comportar igual o S&P 500, começar a lateralizar durante um período aqui e caso a gente tenha rompimentos para cima e volte para dentro do canal, isso vai caracterizar distribuição de Wyckoff. A gente pode ver quedas mais intensas caso isso aconteça, beleza? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Qual que é a minha visão nesse momento? Bom, aqui para mim não é uma região de compra, aqui para mim é uma região de venda. Por mais que a gente venha formar um topo mais alto que o topo anterior, constituindo uma divergência da RSI,
não importa. Eu sei que lá na frente, quando a gente retornar dentro de região de sobrevenda, a gente vai ter excelentes oportunidades, baixo risco. Eu vou buscar essa região de sobrevenda dentro de um gráfico diário? Não. Vou buscar essa região de sobrevenda dentro de um gráfico de 4 horas. Se a gente olhar para o gráfico de 4 horas, a gente já bateu divergência dentro do RSI e a gente já está vendo o gráfico de 4 horas retraindo. Isso daqui significa que a pressão de venda ela está aumentando. RSI ele é o índice de força relativa, ou seja, ele mostra qual que é a força vigente, se é de compra ou se é de venda. Simplesmente isso. Quando a gente vê o RSI subindo, nós temos mais pressão de compra do que de venda. Quando a gente vê o RSI caindo, nós temos mais pressão de venda do que de compra. As zonas de sobrecompra e sobrevenda são as regiões de alto risco e baixo risco. Aqui são as regiões onde a gente toma decisões. O mercado, ele segue o RSI? Não. O RSI só nos mostra o que está acontecendo com os players. Se nesse momento a gente vê o RSI retraindo, depois de ter batido uma divergência, significa que as vendas elas estão se intensificando. Não significa que o preço do ativo está caindo, apenas que as vendas elas estão se intensificando. Muitos players vão entendendo a região que nós estamos e esses players começam a distribuir cada vez mais. E isso daí pode fazer com que a gente tenha retrações mais acentuadas. Para mim, aqui é aguardar durante um período, tá? Para mim, aqui não tem por que a gente se desesperar. A gente já surfou essa movimentação de alta que entregou excelentes resultados, principalmente dentro das altcoins. Não tem por que ter FOMO nesse momento, medo de ficar de fora da próxima movimentação de alta, porque essa é a última oportunidade da sua vida. Entenda que você sempre terá oportunidades. O mercado cripto ele está aqui desde 2009 e até hoje talvez você não tenha pego todas as oportunidades que aconteceu, está tudo bem. Mas entenda, essa não é a última. O mercado cripto ele não vai acabar no final desse ano, ele não vai acabar nos próximos meses e pelo contrário, a gente vê que toda essa adoção que nós estamos tendo nesse ciclo pelos institucionais é um indicativo de que o mercado cripto ele vai ficar aqui pelas próximas décadas, ou seja, a gente terá muito mais oportunidades pela frente. Você não precisa cair nessa narrativa de que agora é a última alta, agora é a altcoin season que vai iniciar e você tem a chance de ficar milionário dessa vez. Olha só, eu já te expliquei aqui no canal que nenhuma pessoa que chegou no topo da colina, ou seja, as pessoas mais ricas do mundo, nenhuma deu uma tacada só e ficou multimilionário. Todas essas pessoas elas construíram seu patrimônio ao longo do tempo de uma maneira sólida e não de uma maneira sorte, entende? Se você contar com a sorte, você vai contar com o azar também, meu caro. A gente sabe que as pessoas que ganham na Mega Sena, que contaram com a sorte, elas não conseguiram se manter no topo da colina, porque elas também contam com azar. Agora, aquelas pessoas que construíram a sua jornada, o seu patrimônio de maneira sólida, elas ainda continuam lá no topo da colina, beleza? Bom, aqui a gente precisa ser paciente, a gente precisa aguardar bastante o Bitcoin, entregar sua retração. Quando houver essa retração dentro de um gráfico de 4 horas, eu reentro no mercado. Eu já fiz as minhas distribuições, os meus clientes já fizemos as nossas distribuições e você pode observar que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele vai se manter estabilizado aqui em cima, porque a gente já passou por uma fase de multiplicação, hoje nós estamos em uma fase de preservação. Por que nós estamos preservando o nosso patrimônio? Porque tem um alto risco envolvido nesse momento. Grandes players estão realizando, grandes players estão protegendo o seu patrimônio e lá na frente a gente reentra, lá na frente a gente busca uma próxima pernada. Assim que a gente tiver as retrações acontecendo, tá? Caso a gente tenha essa retração no Bitcoin, a gente vai ter grandes oportunidades dentro das altcoins e não somente dentro do Bitcoin. Se a gente olhar para o capital rotativo, finalmente a gente começou a ter sinais de região de fundo do capital rotativo. Esse é o capital que sai do Bitcoin, sai das stablecoins e flui para as altcoins. A gente sabe que na pernada passada que nós tivemos de novembro aqui de 2024, a gente viu o início do capital rotativo também acontecendo, tá? E nesse capital rotativo a gente teve grandes pernadas nas altcoins. Eu, nesse momento, estou com a carteira limpa, sem altcoins, porque eu vejo que Bitcoin está próximo de entregar um pullback. E não tem altcoin que vá se segurar nesse período. Eu vejo que as altcoins também entregarão um pullback. Por conta disso, eu vou aguardar.
Bom, quais são as altcoins que a gente deve entrar? A gente deve entrar nas altcoins que têm a melhor performance, ou seja, os setores que mais estão se performando em cripto. Se a gente olhar para os setores que mais performaram nos últimos 7 dias, Deepin e NFT foram dois setores ali que performaram muito bem. Layer 2 também está performando muito bem, isso por conta da performance do Ether, tá? Mas a gente sabe que essas outras altcoins aqui, elas têm uma simetria muito maior. Se a gente olhar para os tokens de NFT ali, a gente consegue entender quais são os tokens que mais estão se destacando. E por que a gente quer entender os tokens que mais estão se destacando? Porque o nosso investimento ele deve ser direcionado para o grupo de ativos que mais está se destacando e para um dos ativos desse grupo que mais está se destacando. Se você tem uma carteira com 10 ativos, meu caro, esquece, você não consegue fazer gerenciamento disso, você não consegue controlar a sua carteira, você não consegue tomar decisões pautadas em cima de dados se você tiver 10 ativos dentro da sua carteira. Eu faço gerenciamento de carteira e eu posso te dizer que é praticamente impossível a gente conseguir gerenciar 10 ativos dentro de uma carteira. Sempre a gente vai cometer uma cagada em algum ativo pelo fato da gente ter muitos ativos na carteira. Eu super recomendo que a sua carteira ela seja concentrada e não pulverizada. Invista nos setores que mais performam e ponto final. Não precisa ter uma carteira cheia de cacarecos. Tenha a carteira com os ativos certos nos momentos certos, beleza? Bom, se a gente olhar para NFT, a gente pode escolher um dos 3 principais ativos, tá? ENS está performando super bem, XYO está performando super bem e Blur também está performando super bem, tá? Quando a gente olha para o price action desses ativos, eu escolheria Blur, tá? Se a gente olhar para esse ativo, a gente viu ele recentemente rompendo a média de 200 períodos, depois de um longo período aí de desvalorização, né? Quem holdou esse projeto na última queda teve 52% de prejuízo. Muito provavelmente, nesse momento, a pessoa está com 31% se ela não realizou o prejuízo lá atrás, tá? Mas, como eu falei, Bitcoin está prestes a entregar um pullback. Aqui é uma região que a gente não compra, então eu aguardo um pullback também em todas as altcoins. Por mais que ela esteja performando bem nesse momento, é um ativo que eu vou buscar entrada quando a gente tiver retração. Lembre-se, a gente não entra nos movimentos de ação do mercado, a gente entra nos movimentos de reação do mercado. As reações são as oportunidades que a gente tem de entrada. Bom, outro setor que está performando super bem, que eu comentei com você aí, é Deepin, tá? A gente pode olhar para os ativos de Deepin também, entender quais são os ativos que mais estão performando. E aí, não sei como que esse ATH ela não sai da minha análise, cara. Para quem lembra, aqui nesse período que nós estávamos vivenciando, aqui atrás, a gente via essa ATH na minha análise. Não consegui capturar a movimentação desse ativo na última pernada, tá? A gente viu ele se destacando na análise ali em abril de 2025. Depois disso, a gente entregou um pullback, que foi um movimento de reação, e aí a gente foi buscar a pernada de alta. Não capturei essa movimentação, tudo bem, participei de outros ativos, de outras movimentações, mas mais uma vez esse raio dessa ATH aparece na minha análise. Qual que é o fundamento desse ativo? Não sei. Qual que é o white paper desse ativo? Não sei. O que esse ativo promete para o mundo cripto? Não sei e eu não quero saber. Eu não sou a pessoa que investe por conta de bons projetos. Já falei com você, quem gosta de projeto é arquiteto. Eu invisto no mercado por conta de dinheiro, por conta de patrimônio no meu bolso. Afinal de contas, para eu prover a segurança da minha família, o conforto, para comprar Rolex, para comprar uma Ferrari, para comprar qualquer coisa que eu quero, eu preciso de dólares e você provavelmente precisa de real porque você mora no Brasil. Entenda que a moeda vigente ainda são essas moedas. Aqui nos Estados Unidos o dólar, aí no Brasil o real. A gente precisa pagar por esses bens em moeda fiat. Então o meu jogo, o meu acúmulo de patrimônio, ele acaba sendo nessas moedas. Para mim, em dólar e para você em real, tá? Então a gente tem que saber sim os momentos de realizar, colocar o dinheiro no nosso bolso para que a gente possa usufruir, para que a gente possa curtir a nossa vida. Eu sou uma pessoa que estou dentro do mercado financeiro para multiplicar dinheiro. Eu não estou aqui para acumular bons projetos. Então, se a TH está me mostrando que tem interesse de outros players, que tem possível movimentação de alta, que tem potencial para poder subir,
Tenho sim interesse em comprar esse ativo, por que não? Qual que é o fundamento dele? Não quero saber qual que é o fundamento. O que eu quero saber é se vai ter demanda ou não pelo aquele ativo. Caso tenha demanda em um momento de reação do mercado, ótimo, eu vou tomar uma decisão de entrada. Por mais que eu nem saiba que ativo que seja aquele, por mais que eu nem saiba o que ele está prometendo. Apareceu demanda, estou dentro e quero multiplicar o meu capital também, beleza? Bom, outro ativo que vocês sabem que eu opero muito e que eu estou fazendo muito dinheiro junto com os meus clientes é a IXBT. Recentemente gravei uma análise para você que a gente estava tendo sinal de distribuição, a gente formou um topo duplo, novamente sinal de distribuição e pela terceira vez a gente está dentro dessa região. Tem uma bela oportunidade de fazer realização dentro dessa região. Já batemos divergência no RSI, já temos alto volume em regiões de topo, ou seja, a gente tem dados para fazer realizações de lucro. Gui, mas e se a IXBT continuar subindo agora? Ótimo, se continuar subindo, eu não quero essa pernada. Eu quero o próximo movimento de reação do mercado, porque eu não sei se esse movimento ele vai acontecer aqui, eu não sei se esse movimento ele vai acontecer aqui, eu não sei se a IXBT vai fazer um fundo mais baixo do que o fundo anterior, eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Afinal de contas, eu não tenho bola de cristal. Eu só tenho estratégia e dados. Se estamos em uma região de distribuição, meu caro, eu distribuo também. Quando a gente tiver em uma região de acumulação, é hora da gente acumular, é hora da gente comprar esse ativo, que foi exatamente o que a gente fez na carteira Rumo ao Milhão recentemente, onde nós fizemos nossas compras de AXBT aqui embaixo, lá nos 12 centavos, aqui em cima para mim é o momento de distribuição. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, se você quiser copiar e colar todos os meus resultados, se você quiser que esse gráfico aqui seja o gráfico da sua carteira também, do seu patrimônio, que é um gráfico que sobe ao longo do tempo, porque a gente aplica uma estratégia do faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro, que é a ponta mais importante. Saber comprar todo mundo sabe, mas saber vender apenas 5% dos players sabe vender. Afinal de contas, 95% das pessoas perdem dinheiro dentro do mercado financeiro. Se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões sem que você seja analista, sem que você tenha nada de análise e muito menos sem que você tenha acesso a essas plataformas aqui, você pode fazer isso dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você entre para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não, se você está disposto a ter uma carteira que ela vai multiplicar e preservar o patrimônio no momento certo. Se você estiver buscando por uma carteira com 10 bons ativos para surfar a alta infinita, a gema que vai te entregar R$1 milhão em questão de alguns dias, a carteira Rumo ao Milhão não é para você. A carteira Rumo ao Milhão é para as pessoas que estão buscando patrimônio sólido, tá? Um patrimônio que ele se multiplique e preserve ao longo do tempo. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu, no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, exatamente dentro de um app exclusivo meu. Dentro desse app você consegue interagir, tirar suas dúvidas diretamente comigo, mas basicamente você vai ter as decisões da minha carteira. Tudo aquilo que eu estou comprando, que eu estou vendendo, qual que é o ponto, qual que é a estratégia, você só precisa copiar e colar as minhas decisões e nada mais. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes, tá? Esse é o resultado da carteira no consolidado, ou seja, esse é o patrimônio da carteira no consolidado, aonde a gente segue multiplicando e preservando o nosso capital. E caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você vai ser direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão é uma carteira totalmente dinâmica, uma carteira que compra e vende nos momentos de baixo risco e alto risco. Caso você queira copiar todas essas decisões e caso você queira estar pronto junto comigo para as próximas decisões de entrada, agora é o momento de você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Lembrando, em breve haverá um novo aumento do preço da carteira Rumo ao Milhão. Garanta essa oportunidade. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!